Ô pai, eu costumo dizer que eu nunca imaginei, que as pessoas nunca imaginam, não têm ideia da responsabilidade que é educar uma criança. É uma tarefa hercúlea, hercúlea mesmo. Muito difícil. Então eu queria já dar boa tarde aqui para Fernanda. Seja Boa bem-vinda ao tarde. Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a sua participação. Então vamos começar explicando para quem está acompanhando a gente o que é educação positiva. Se a gente for pensar na educação positiva, a gente vai falar de um modelo de educação, a gente vai falar de práticas parentais positivas, ou seja, são práticas educativas baseadas, inclusive, na lei, né, de que a gente tem que proteger essas crianças e que tem que trazer uma educação baseada em não punição, não castigos, mas numa comunicação, onde a gente respeita esse lugar da criança, onde a gente entende sobre o desenvolvimento dela e ajuda no desenvolvimento da sua autonomia, da sua autoestima, da sua saúde emocional geral, né? Então, a gente está falando aí de várias práticas que os pais podem aplicar e que os estudos já têm mostrado que ajudam no pleno desenvolvimento dessa criança. E aí a gente já entrou num terreno que eu acho que a partir do momento que os nossos ouvintes começaram a ouvir você, alguém já meio que se incomodou, se mexeu ali na cadeira, quem está ouvindo no carro já deu uma... Porque, no geral, pessoas que hoje são pais tiveram esse tipo de educação bem diferente disso que você está falando, castigando, ó. Eu passo a orientação para o meu filho, ele não correspondeu àquilo que eu tinha orientado para ele fazer, então ele vai ter que ser castigado, ele vai ter que ser punido de alguma forma. É assim que se aprende. É complicado mudar, virar a chave, dizer, olha, deixar o castigo, deixar a punição de lado e tratar da educação de forma positiva? Muito, muito, Francisco, porque a gente vem de uma história de que educar é isso, né? É sempre reger de forma muito autoritária as crianças, né? Que é assim que elas serão educadas. Mas, na verdade, a ciência, desde a década de 70, tem mostrado que a punição, os castigos não funcionam. Eles funcionam, assim, para parar naquele momento o comportamento, mas eles não ensinam a forma correta. Quando eu digo não faça, não brigue, eu não estou ensinando a forma como eu respeito, eu não estou ensinando a forma como eu resolvo problemas, por exemplo. Então, se eu machuco alguém, por exemplo, a criança bate, a criança quebra alguma coisa, eu só punir e castigar ela não vai ensinar para ela como é que ela age de forma correta, como ela lida com os seus sentimentos. Infelizmente, anteriormente, ninguém falava sobre sentimentos, né? A gente não sabia lidar, a gente não sabia o que era aquele aperto no coração, a gente não sabia o que é aquela dor. Muitas vezes a gente agia por essa emoção e não sabia lidar. E aí, com a punição, isso não ajuda a criança a resolver problemas. Na verdade, ajuda muito mais ela a mentir, a se esconder do adulto que pune ela e fazer isso por trás do que realmente educar essa criança. Então, por lei também, a criança ela tem que ser educada de uma forma plena, protegida, muito mais como guia. Cria-se um relacionamento de medo, né? Baseado no medo. Perfeito. Porque o filho fica, não, se eu fizer isso, eu vou fazer, mas também não vou falar pro meu pai, pra minha mãe, porque senão eu vou levar uma surra, vou ficar de castigo. Perfeito. E os pais são justamente os principais cuidadores para ajudar eles a resolverem problemas. É para eles que com os pais que a gente precisa contar. E se eu puno, eu não vou para esse pai, eu vou para outra pessoa que pode, por exemplo, me orientar de uma forma muito errada. Então vamos tentar destrinchar um pouquinho melhor, Fernanda, como é que isso pode ser realizado. Porque na prática a pessoa que quer virar essa chave, como a gente falou, está confusa. Como é que eu faço então? Meu filho me desobedeceu. Eu disse, por exemplo, que ele não podia matar a aula e ele passou a tarde hoje passeando no shopping com os amigos. E agora, como é que eu faço? Eu acredito que tenho que punir. Como é que eu vou explicar para o meu filho ou fazê-lo compreender que esse é um ato errado se eu não botar de castigo? Olha, assim, a gente primeiro tem que construir uma base da casa, sabe? Para que essa casa esteja bem moldada e eu consiga ter esse diálogo com meu filho, eu tenho que ter abertura com ele, né? Então, claro que se eu não tenho uma conexão com meu filho, eu não conheço ele, não conheço as amizades dele, os gostos dele, por que ele está matando aula? Os motivos que levaram ele a mentir para mim, como é que o castigo vai resolver? Ele pode até resolver para o pai a sensação de que eu estou educando meu filho, mas não está resolvendo um grande problema, né? Por que esse filho? Então, a primeira coisa é saber por que esse filho mentiu para mim. Por que isso aconteceu? Qual é o problema dele dentro dessa escola? A gente não sabe. Então, primeiro é a criação de vínculo. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, principalmente quando o filho passa a mentir para o pai, é porque
acontecendo uma certa distância nessa relação, né? Algo não está legal. Então, se você não sabe como agir naquele momento, busca ajuda, né? Então, se está acontecendo esse nível de mentira, né? De relacionamento mais conflituoso, busca ajuda para te orientar. Mas não vai para o castigo, porque isso afasta as crianças. E principalmente os adolescentes. Eles vão se afastar cada vez mais e vai chegar a um ponto onde você não vai conseguir ter, digamos, controle nenhum nesse relacionamento. A gente está conversando aqui com a Fernanda Sá, ela que é psicóloga infantil, a gente está tratando sobre educação positiva. Fernanda, tem uma pergunta aqui, a Joana Dark, do Parque Poti. Ela diz, olha, meu filho tem 6 anos, dá muito trabalho na escola, ele não fica em sala de aula, bagunça, machuca os profissionais que tentam ajudar, e ela diz que não consegue controlar. De que forma ela pode fazer para tentar dar um jeito, né? Como ela pode ajudar o filho e se ajudar ao mesmo tempo? Joana, né? Joana Dark. Joana, olha, nesse momento, se os problemas da criança, né, os problemas comportamentais estão trazendo prejuízo para elas, como problemas acadêmicos, relacionamentos com outras pessoas importantes da vida dela, é importante buscar ajuda, né? Porque muitas vezes esse comportamento desafiador e opositor, ele sempre tem ali, é só a ponta do iceberg, ele tem algo por baixo para a gente entender por que isso está acontecendo. Essa criança está precisando de orientação de regras, de limites, de uma forma muito consistente, mas sem usar de punições, né? E de um relacionamento afetivo ainda mais próximo. Então, se você sente que isso está muito fora do controle, busca a ajuda de um profissional, ou pedagogo da escola, psicólogo, né? Que pode te ajudar. E eu vou te falar, isso dá certo, tá? Então, funciona. Busca essa orientação, porque muitas vezes os pais ficam perdidos e ficam usando de castigos e só piora, só vão ser modelos, porque é assim que ele passa a resolver problemas na escola, também batendo, por exemplo. E aí, Joana, só reforçando aqui o que a Fernanda falou, só para te dar um caminho. Se você acreditar que a melhor forma, o jeito mais ideal de fazer isso é procurando um profissional, você pode procurar os CAPs, tá bom? Os Centros de Atenção Psicossocial, que fornecem tratamento gratuito através de profissionais, psicólogos que podem ajudar, que podem te dar até uma orientação mais próxima, né? De acordo, porque isso varia de pessoa para pessoa, de criança para criança. E né, clínica Fernanda? E escola também, né? Tem muitas clínicas e escolas que oferecem serviços gratuitos para a comunidade que podem ajudar muito nessa orientação parental. Porque às vezes a pessoa fica meio receosa assim, eu não vou ter dinheiro para pagar um psicólogo. Perfeito. Não precisa pagar. Tem gratuito, tá bom? Obrigado, então, pela participação da Joana Dark. E aí a gente estava falando aqui a respeito disso, mas acho que um dos pontos principais, Fernanda, acho que a gente pode tentar aprofundar mais, porque esse nosso quadro que a gente está aqui, o Como Vai Você, ele foi criado justamente por conta desse aspecto que você falou. A gente não foi treinado para falar de sentimentos, né? Inclusive, eu costumo dizer, o marido não diz para a esposa, eu te amo, né? Fica com aquele receio, o pai não diz para a filha, a mãe não fala com o filho, a avó, e por aí vai. Então a gente não foi treinado para isso, a gente não sabe como falar. Às vezes você tem uma capacidade muito maior de dizer que está chateado com algo, mas durante o processo em si daquilo que está te chateando, você não fala. E aí é justamente nesse ponto que eu queria que a gente entrasse. Dá para começar a treinar isso, esse relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, porque no dia a dia acontece de não ter muito isso. O filho vai para a escola, a mãe e o pai vão trabalhar, se encontram de noite, conversam ali alguma coisinha e tudo. Às vezes no fim de semana o pai vai jogar bola com os amigos, a mãe sai para conversar com as amigas, o filho vai jogar videogame e também não tem esse encontro. E ainda assim está tendo esse conflito, os pais acreditando que podem educar sim através da educação. Qual seria o passo a passo que você indica para que os pais comecem a falar, a expor sentimentos para os filhos? Eu digo que começa pelo autoconhecimento. Perfeito. Te conhece primeiro, sabe? Entende quais são as tuas emoções, a tua relação com o teu filho, a importância. Eu digo, sempre busco os pais buscarem os valores da sua família. Qual é o valor da tua família? O valor da tua família é estar presente na história da vida do teu filho. O valor da tua família é só a parte financeira. O valor da tua família é a parte religiosa. Então, o que une vocês enquanto família? Qual a importância dessa relação? Então, busca esse autoconhecimento, sim. Através desse autoconhecimento, você vai entendendo quais são os gatilhos que te levam a ter raiva, muitas vezes, a não se conectar, a não conversar com seu marido ou com sua esposa. Por que muitas vezes você está em fuga, né? Porque muitas vezes essas saídas, esses relacionamentos são uma fuga mesmo para não resolver os problemas, porque resolver problema é difícil. Entrar em contato com as emoções é difícil. Eu sempre falo, é um momento muito forte na vida de uma pessoa. Eu sempre falo, quando os pais buscam psicoterapia, é um momento transformador, porque primeiro você passa por uma confusão enorme para depois a casa se organizar. É como uma faxina, né? Imagina uma casa ou uma reforma
reforma. Primeiro uma bagunça absurda para depois a casa ficar no lugar. Então, primeiro busca onde fazer essa faxina no seu eu. A gente, quando entende, por exemplo, a forma que a gente foi educado, a gente começa a entender mais por que educa daquela forma. Quando a gente entende mais sobre as nossas emoções, a gente consegue entender as emoções das nossas crianças. Entender, gente, que criança não é adulto. Eles têm uma relação completamente diferente com as emoções. Eles ainda não têm a parte social formada. Se a gente tentar transformar a criança em mini-adultos, a gente vai errar muito. Então, busca esse autoconhecimento. Depois, busca o conhecimento sobre a infância. Tem tanta literatura bacana disponível. Observa isso, leia sobre isso e busque ajuda, se precisar. E aí, Fernanda, só para a gente concluir, o pai está tentando, ele ouviu a gente agora, a nossa conversa, e disse, não, eu vou tentar praticar a educação positiva. Não vou mais colocar meu filho de castigo, não vou bater, né? Isso é um ponto de consenso. Mas não está funcionando. Eu estou tentando aqui, estou tentando conversar, estou tentando expor, não está funcionando. O ideal é ele e o filho procurarem um profissional. Concordo, Francisca. Assim, é difícil a educação positiva. Eu falo que é o caminho mais difícil, mas é o caminho mais recompensador. Quando você busca conhecer o seu filho, como eu disse, é um processo que demora um pouco. Mas lembrando, a educação positiva não é permissivo. Não é o pai que vai deixar o filho fazer tudo o que ele quer, a hora que ele quer. Quando a gente fala de educação positiva, a gente está falando de pais que são muito próximos desses filhos, que são envolvidos na relação com esse filho, mas que também sabem colocar regras e limites. Eles sabem o que é que eles querem para os filhos deles. Eles sabem que precisa ser feito com clareza, com consistência. E funciona, dá certo. A gente tem um estudo na Nature, um dos maiores do mundo, uma das maiores revistas do mundo, mostrando que quanto mais envolvida essas crianças têm, pais mais envolvidos na relação, elas relatam lá no futuro que têm uma relação muito mais positiva com a sua família, têm vontade de voltar para casa, né? Tem menos envolvimento com álcool e outras drogas, tem menos envolvimento com comportamentos que aliciam perigos. Então, olha quantas coisas importantes a gente faz quando a gente se envolve. E se você não sabe, pergunta pro teu filho. Filho, o que você precisa de mim? Você vai ver que ele tem respostas para isso. E aí, deixa eu pegar o gancho aí que você falou, porque eu ia terminar, mas tem outros pontos aqui que precisa debater. Como é que se fala com a criança? É de igual para igual? É que a gente está falando até de crianças menores mesmo, aquela criança de 4, 5, 6 anos, até os 10 mais ou menos, que é mais complicado do que conversar com um adolescente, por exemplo. Como é que se fala? Tem aquela história de que você, quando vai falar com a criança, tem que se abaixar, olhar no olho, né? Como é que se fala com a criança? Criança muito pequenininha, por exemplo, antes dos 3 anos, a fala muitas vezes não tem função para ela. Então, por exemplo, eu quero explicar com meu filho que ele precisa sair daquele parquinho. Vai lá, toca no ombro dela e dá frases curtas. Filho, a gente precisa ir agora. Nós vamos almoçar. Né? A gente precisa ir agora, vamos almoçar. Eu não preciso dizer, menino, você é danado. E aí eu faço toda uma dialética ali naquele momento que a criança nem absorve. Então, se você é claro e consistente, direciona essa criança, é mais fácil para ela obedecer a tua voz depois, teu comando. As crianças mais velhas, sim, né? Fica ali na altura dela, conversa olho no olho, a criança sente quando você está presente. Não adianta você estar fazendo 1000 coisas no celular. Olha, você tem que sair do videogame, e tá lá no celular ou fazendo outras coisas. Ele não está se conectando com você. Então, olha no olho, vai lá, filho, agora a gente precisa almoçar. Você precisa desligar o videogame. Você quer fazer isso agora, e daqui a 5 minutos, eu espero você. Então, a gente vai e faz. Então, a gente cumpre essa regra. Seja consistente, seja coerente, seja claro nessa regra. Mas não precisa gritar, não precisa... Você pode ser firme, sim, mas você não precisa estar explodindo com a criança para explicar uma coisa. E aí, na hora que der o horário que você combinou, faz acontecer. Então, vamos lá. Você desliga ou a mamãe precisa desligar? E aí ele vai chorar, vai espernear no primeiro momento. E aí você diz assim, então você desliga ou a mamãe desliga? Então, já que você não desligou, eu vou lá e desligo. Ele vai chorar, ele vai se frustrar, mas você não precisa gritar. Você só colocou a regra e cumpriu. Pronto. Depois que todo esse choro passar, você diz assim, eu entendi que você ficou chateado porque a mamãe desligou, mas agora a gente é hora do almoço. E é o nosso combinado. E se você faz isso de forma constante, em vários aspectos da sua vida, a criança vai entender que ela é tratada com respeito, mas a casa dela tem regras. Entende? Então, quando ela vier com um desafio para você, muitas vezes você vai dizer assim, a mamãe te trata com respeito, eu gostaria de ser tratada com respeito também. Aí sim eu posso pedir respeito dessa criança, entende? E ainda falando dessa faixa etária, quando é que é para procurar psicólogo infantil? É só quando der o problema? Ou perceber que algo já está se encaminhando para acontecer o problema, já se deve procurar? Olha, Francisco, hoje, graças a Deus, muitos pais têm procurado para prevenir, para aprender. Tudo que você está me perguntando aqui, eu tenho pais que já me buscaram na clínica grávidos.
Né? Eu tenho pais que me buscaram com crianças de 1 ano, onde eu atendi 2 meses, fiz algumas orientações e esses pais passaram a cumprir e fazer aquilo, entender sobre desenvolvimento, porque a educação positiva também é entender sobre desenvolvimento infantil, entender sobre o seu filho, e que a gente não aprende numa escola. Então essas orientações podem te ajudar, então você pode procurar quando você tem dúvidas, então você pode buscar um profissional, existem cursos, existem vídeos, né, que podem te ajudar nessa prevenção. Quanto mais cedo a gente chega, melhor. Né? Menos a gente previne problemas. Mas se você está sentindo que está tendo muitos problemas na escola, em outros ambientes, que está trazendo um sofrimento para essa criança, ela está brincando menos, porque também tem os comportamentos internalizantes. Às vezes a criança para de brincar, para de comer, para de se alimentar, tem um sono mais conturbado e ela não está bagunçando ou brigando ou fazendo outras coisas. Mas sim pode estar desenvolvendo uma depressão ou outros problemas na escola que aí você não está sabendo lidar. Então busca ajuda. Não, olha, gente, nunca atrapalha. Sempre ajuda quando a gente busca uma orientação nesse momento. A gente conversou aqui com a Fernanda Sá, ela que é psicóloga infantil, olha só, tem mestrado e doutorado em Ciências Comportamentais pela UNB, formação em Clínica Infantil Analítico Comportamental lá em São Paulo, Associação Educadora Parental, né, pela Associação de Disciplina Positiva dos Estados Unidos, também pós-graduação em Psicologia Positiva Ciência lá pela PUC do Rio Grande do Sul. Enfim, o currículo fala por si só. Obrigado pela participação aqui com a gente, viu, Fernanda? Muito esclarecedora a conversa. Muito obrigada. Eu espero que realmente vocês sigam esse caminho, porque isso pode transformar o mundo, tanto das crianças lá dentro de casa, como o nosso mundo inteiro. O momento de mudar é esse. A gente vai para o intervalo, voltamos já já. Não sai daí. Notícia e música no ar. Clube